Salve, torcedor vascaíno, bom dia! É um prazer estar com você por aqui neste domingo pela manhã. Num domingo que a gente vai debater aí sobre o jogo de ontem, em que o Vasco conquistou 1 ponto contra a equipe do Botafogo. As opiniões estão divididas. Será que o Vasco perdeu 2 pontos com esse empate ou o Vasco ganhou 1 ponto com esse empate? Eu, particularmente, acho que o Vasco ganhou 1 ponto. Depois da vinheta, eu volto, falando muito sobre a escalação do Rafael Paiva, sobre as substituições e principalmente por aquele jogador que a gente tem no elenco que anda tirando gols da cartola. Ele mesmo, Verratti. Que jogador é esse argentino? Se liga aí. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais, uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC, e a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Então, torcedor vascaíno, o Vasco na noite de ontem arrancou aí um empate no clássico contra o Botafogo em São Januário. Numa escalação que o técnico Rafael Paiva acabou surpreendendo. Ele que tinha os desfalques do Matheus Carvalho e também do David. O que fez o Rafael Paiva? Acabou aí adaptando o Piton numa segunda linha, com o Vitor Luiz tendo a função de lateral esquerdo. E, no meio de campo, o que fez o Rafael Paiva? Recuou um pouquinho o JP para jogar lado a lado ao Hugo Moura e deixou o Estrela como esse meia centralizado. Então, basicamente, o Vasco entrou nesse 4-2-3-1 em que o técnico Rafael Paiva tem feito desse modelo. Paulo Henrique, Maico, João Vitor e ontem Vitor Luiz. JP, Hugo Moura, Estrela centralizado, Piton na segunda linha, Adson pelo lado direito jogando com o pé trocado e aqui na frente o Verratti. O Botafogo, que deixou ontem o técnico português, o Júnior Santos no banco, e ele fez um 4-2-3-1 fake, porque num primeiro momento, quando você olha a escalação do Botafogo, você poderia imaginar que eram 3 volantes, Tietê, Gregory e Marlon Freitas. Só que o Tietê, em inúmeras oportunidades, ele acabou caindo pela extrema. Então, meio que espelhou essa equipe do Vasco a maneira que o Botafogo jogou. Com essa linha de 4, aqui no meio de campo, com os 2 volantes, o Marlon Freitas e o Gregory, com o Eduardo mais centralizado, o Luiz Henrique jogando de pé trocado pela extrema, e aqui o Tietê, que fazia muito esse balanço. Às vezes ele vinha aqui como um extrema mesmo, e às vezes ele caía para o lado de dentro do campo, abrindo o corredor para o Cuiabano, que é esse bom lateral esquerdo do Botafogo. Aliás, os scouts do Botafogo conseguem mapear bem o mercado. O Cuiabano, que jogava na equipe do Grêmio, e é um bom lateral esquerdo. Então, algo ficou meio que espelhado. Só que, infelizmente, logo no início da partida, o Estrela acaba sentindo uma contusão no joelho, inclusive vai fazer exames no dia de hoje, provavelmente algum problema aí no menisco, e o técnico Rafael Paiva já tem que fazer a primeira substituição. E é corajoso, ele acaba optando pelo Payet, que entra e a partir da hora que o Payet tem o controle, ele consegue jogar. Ele é muito técnico, ele está muito acima dos demais. Só que, assim, num primeiro momento, me parece que o Payet está longe de ter uma grande forma física como ele teve lá atrás no Campeonato Carioca. E não só agora na volta dessa contusão. Da outra contusão que ele teve, ele também me parecia um pouco acima, fisicamente,
do que abaixo, melhor falando, acima o seu peso, do que ele se apresentou lá no Campeonato Carioca. E foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, de muita transpiração e pouca inspiração. Jogadas ríspidas, muitas divididas, muitos encontrões. O árbitro Ramon Abate Abel tentou, de alguma maneira, administrar sem dar cartões. Daqui a pouco se viu na necessidade de distribuir esses cartões. O Vasco vai para o intervalo com 2 jogadores pendurados, que a gente até achava que poderiam sofrer essa alteração já no intervalo. O Hugo Moura já tinha cartão amarelo e o Vitor Luiz, que não fez uma boa partida, também vai para o vestiário aí pendurado com o segundo cartão amarelo. O que faz o técnico do Vasco? Logo aí no início do segundo tempo, com 15, 16 minutos, faz 3 alterações. Tira esses 2 jogadores pendurados, acaba voltando o Piton para a lateral esquerda e coloca o Eric Marcos para jogar lá na frente, na extrema de pé trocado. Tira o Hugo Moura, coloca o Zé Gabriel e tira o Payet, que não saiu satisfeito de campo, saiu reclamando, lá no banco chutou tudo que teve pela frente. Só que assim, eu entendo o Rafael Paiva. Se a fisiologia deixa claro que ele poderia jogar 45 minutos, era ali, porque a gente não pode mais perder o Payet por qualquer tipo de contusão. Lembrando que a partir da hora que o jogador baixa sua oxigenação, ele está mais suscetível às lesões. Então, se o Payet era o programa para ele jogar 45 minutos, talvez o erro do Rafael Paiva for ter colocado ele já no primeiro tempo. Poderia ter colocado outro jogador no lugar do Estrela e ter deixado ele em campo. Só que os jogadores que entraram na equipe do Vasco ontem não conseguiram dar a resposta que a gente imaginava. O Zé Gabriel entrou na marcação até mais ou menos, mas contribui pouco ofensivamente. O Sforza, eu digo para vocês que eu tento ver algo de positivo nesse jogador, mas ontem, principalmente no lugar do gol, no lance do gol, melhor falando, falha bizonhamente. Ah, mas ele não pode marcar o Bastos. Ele não estava ali para marcar o Bastos. Ele estava ali apenas para fazer um bloqueio, para não deixar o jogador do Botafogo entrar tão simples, tão fácil como entrou. Um jogador que compete e briga muito pouco. E torcedor, coloque uma coisa na cabeça. Ele nunca vai poder ser esse primeiro homem de marcação, esse primeiro volante. No máximo, quando você joga com um losango no meio de campo, ele pode ser aí o volante pelo lado esquerdo. E ele não consegue dar resposta, diferente do JP, que faz um bom jogo. O JP, desde o início na partida, jogando na sua, jogando como segundo volante, é um cara que consegue desarmar e consegue jogar. E ontem acabou saindo no final do jogo, muito, eu acho que por cansaço, acaba entrando o Ryan no seu lugar, mas o JP está buscando essa titularidade e vem dando essa resposta positiva. O Vasco sai atrás no placar, nesse gol de escanteio. Aliás, um escanteio que tem como origem, mais uma vez, o Maico se abaixando na frente do atacante. E ontem o Maico fez isso em 2 oportunidades. E é uma pena, porque o Maico ontem no jogo aéreo fez uma partida perfeita. Só que eu acho que fica cada vez mais claro que o Vasco precisa contratar um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor. E principalmente, um zagueiro canhoto para trazer o João Vitor para a zona de conforto, que é jogar do lado direito, que é inacreditável que esse jogador ficou no banco tanto tempo, desde o tempo do Ramon Dias e com o Álvaro Pacheco também. Inacreditável. O João Vitor, pela disposição, pela entrega, pela rapidez, pela agilidade, não pode ser nunca banco dessa equipe do Vasco. Então fica claro que o Vasco precisa aí dar essa resposta e trazer esse zagueiro para jogar ao lado do João Vitor. E logo após o gol do Botafogo, o Vasco sente o gol, óbvio que sente. Na hora do gol, o Verratti vai lá atrás, conversa com o Maico, conversa com o Sforza. Só que é o seguinte, como diz o título do Faísca, tá onde hoje, o Verratti tira gol da cartola. E olha como o futebol, torcedor, é algo que você, assim, para comentar futebol, para falar de futebol, ele é cheio de variáveis. Quando o Rafael Paiva coloca o Piton numa segunda linha, qual é a ideia que o Rafael Paiva tem? De ter um jogador para marcar o Luiz Henrique, porque o Vitor Luiz é um bom marcador, e acabar deixando o Piton mais solto para poder chegar numa zona do campo e fazer esse cruzamento para o Verratti. Pois bem, no primeiro tempo de ontem, o Piton não conseguiu fazer um cruzamento jogando na segunda linha. Quando ele vem para a posição original de lateral, que ele consegue pegar essa bola de frente e arrastar e levar até a zona do campo, ele acaba fazendo 3, 4 cruzamentos. E um daquele cruzamento que ele acha o Verratti dentro da área, e o Verratti faz um gol
que assim, ó, ontem, no nosso pós-jogo, o Flávio Dias até toca nesse assunto. Parece que o Verratti faz um movimento de futevôlei, só que colocando força na bola, porque no futevôlei, quando você chega na rede, você meio que atrasa o movimento para só bater e ela cair. E foi assim que ele fez. Só que ele consegue botar força nela, a bola vai lá no cantinho e dá números finais à partida de ontem. Torcedor, eu sei que se você olhar a tabela, dependendo dos resultados de hoje, o Vasco pode voltar sim para a zona do rebaixamento. Só que lá na frente, pelas circunstâncias, pelos desfalques, por aquilo que o Vasco está passando, eu acho que o Vasco ganhou um ponto. Até porque o Botafogo já é uma equipe entrosada, uma equipe com bons jogadores. Eu não tenho dúvida que estamos achando um caminho e uma equipe. O problema é que o nosso elenco é muito desequilibrado. Nós temos jogadores acima da média, Payet, Verratti, Piton, João Vitor, sabe? Jogadores assim que conseguem competir num bom nível e alguns jogadores que são bem abaixo. Se agora a gente conseguir fazer essa janela assertiva, com o Souza sendo esse primeiro volante, a gente espera que ele dê uma resposta positiva, que o Felipe Coutinho possa dividir com o Payet aí essa possibilidade de dividir o protagonismo da equipe do Vasco, eu acho que tem tudo para a gente fazer um retorno de recuperação e conseguir aí, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana. Ainda faltam peças, zagueiro, mais um primeiro volante, mais um atacante de beirada, tá chegando o Emerson Rodrigues, enfim, só que agora a gente tem um norte. E eu acho que lá na frente a gente vai acabar aí comemorando esse pontinho que a gente conseguiu na data de ontem contra o Botafogo. Agora, mais 2 jogos dificílimos. Quarta-feira contra o Fortaleza, em São Januário. Tem a volta do Matheus Carvalho, não sei o que o Rafael Paiva vai fazer. Olha, eu não ignoraria a possibilidade de jogar com Matheus Carvalho pela esquerda e JP pela direita. 2 volantes que marcam e saem para o jogo. E tem a volta do David, e eu acho que o David tem que voltar sim, lá na frente, jogar pelo lado direito. E se o Payet tiver a condição de jogar um pouco mais 45 minutos, ele tem que ser esse cara para jogar por dentro, o substituto do Estrela. Adson de um lado, Payet, David e Verratti. Aqui no meio de campo, JP e mais um. JP e Hugo Moura ou JP e Matheus Carvalho. E a última linha, a gente já tem entendimento do que pode ter acontecido. Como ponto negativo da noite de ontem, foi, infelizmente, a falha do Léo Jardim no gol do Bastos do Botafogo. Um goleiro igual o Léo Jardim não é para falhar e não pode. Um goleiro de seleção brasileira, esse tipo de bola, ele tem competência para fazer esse tipo de defesa e a gente espera que o Léo Jardim continue passando a segurança que ele conseguiu ganhar do torcedor vascaíno no ano passado. Beleza, torcedor? Gostou da minha resenha? Deixe seu like aí embaixo. Compartilhe nas suas redes sociais, por favor, para continuar aí fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje, uma programação extensa aqui ainda. À noite, o Marquinhos vem com uma live resenha. À tarde, lá no Ave Mais, a Jéssica Ventura e também a Giovana aí, numa resenha muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. E começa uma semana decisiva para o Vasco poder anunciar aí vários jogadores. E é tudo isso que o torcedor mais espera, que nessa janela a gente possa trazer jogadores para serem titulares desse elenco do Vasco, porque ainda temos, torcedor, uma Copa do Brasil pela frente. Daqui a pouco tem o sorteio e eu tenho certeza que a gente pode fazer um bom restante de Campeonato Brasileiro e uma boa Copa do Brasil, dependendo dessa janela. Tamo junto, galera. Um abraço e a gente se encontra essa semana aqui na programação do Atenção Vascaínos e também do Ave Mais. Valeu! Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol!